no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As articulações sobre as eleições de 2022 agitam os bastidores políticos, ao mesmo tempo em que as lideranças partidárias ficam na expectativa sobre o valor real do fundo eleitoral para 2022. E o governo federal deu uma sinalização ao Supremo Tribunal Federal, STF, que é constitucional a elevação do fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais para 5 bilhões e 700 milhões de reais. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Estão abertas as portas para o aumento do fundo eleitoral de 4,9 bilhões para 5,7 bilhões nas eleições de 2022. A sinalização nesse sentido foi dada pelo governo federal por meio de manifestação da Advocacia Geral da União, a AGU, ao Supremo Tribunal Federal, STF. O argumento da AGU é que o aumento de valor do fundo eleitoral é constitucional. A AGU defendeu a rejeição de uma ação apresentada pelo Partido Novo, questionando o valor do fundo, que pode chegar até 5,7 bilhões. De acordo com a manifestação da AGU, abre aspas, não se apresenta razoável partir da premissa de que a destinação de recursos para campanhas eleitorais, definida por critérios legais, estaria a depender de um sarrafo quantitativo para sabermos se atende ou não ao princípio constitucional da moralidade. O caso é relatado pelo ministro André Mendonça. O Congresso Nacional estabeleceu na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, aprovada no ano passado, que o fundo eleitoral poderia chegar a 5,7 bilhões em 2022. Esse trecho da LDO foi vetado por Bolsonaro, mas o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional em dezembro. Mas, na interpretação de técnicos da União, o descumprimento desse dispositivo pode levar o chefe da nação a incorrer em crime de responsabilidade. Dentro do governo, segundo destaca a reportagem do jornal O Globo, existe a dúvida sobre se o valor de 5,7 bilhões precisa ser retomado para não haver desrespeito à LDO, que estabelece as bases para o orçamento. O presidente Jair Bolsonaro tem até esta sexta-feira para sancionar ou vetar a lei orçamentária anual. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Com essa sinalização por meio da AGU, Advocacia Geral da União, ao Supremo Tribunal Federal, o jornalista Beto Almeida, está assim, como disse o Carlos Alberto, escancaradas as portas para o fundo eleitoral subir mais um pouquinho de 4,9 bilhões de reais para 5,7 bilhões de reais. Para você, ouvinte e internauta, entender melhor, esse dinheiro está no orçamento da União, sai do bolso de cada um dos brasileiros e são recursos destinados ao financiamento da campanha eleitoral de 2022. Jornalista Beto Almeida, pelo menos aqui nessa plantação a lavoura tende a crescer com mais facilidade. É o dinheiro frutificando aí para a campanha de 2022. Bom dia, Beto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Uma coisa é certa, Luzenor, é imoral, mas inconstitucional não me parece mesmo, porque foi aprovado pelo Congresso Nacional, com base inclusive na LDO, que depois foi modificado, sim, mas aprovado no orçamento final da União. Então, é imoral, mas não é ilegal. Então, para mim, esse é o entendimento. O valor, o montante que está sendo direcionado para bancar campanhas eleitorais, é óbvio que parece um exagero e comparando inclusive com os gastos da última campanha de 2020, praticamente triplica. Agora, tá lá, na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, houve a modificação. Qual é agora o que está se agarrando aí o novo? É que no caso, Luzenor, como foi aprovado um valor de quase 6 bilhões de reais na LDO, foi vetado pelo presidente Bolsonaro, o Congresso derrubou esse veto e acabou aprovando um valor de 4,9 bilhões, a dúvida é se mantém esses 4,9 bilhões ou se mantém os 5,7 bilhões de reais que foram aprovados antes na LDO, que a LDO, o nome já diz, são as leis de diretrizes orçamentárias. É ela que dá as diretrizes para o que vai prevalecer de fato no orçamento.
Essa é a única dúvida que me parece ser muito mais uma questão de querela constitucional. Agora, continuo afirmando, é um valor que parece imoral, que questiona inclusive diante das prioridades do país. Do ponto de vista constitucional, a AGU fez o que se esperava. E ainda sobre as eleições presidenciais passando pelo Ceará, o Comando Nacional do PDT lançou nessa quarta-feira a pré-campanha de Ciro Gomes nas redes sociais. E nesta sexta-feira, como nós já antecipamos aqui, Ciro será oficialmente apresentado como candidato do PDT ao Palácio do Planalto. Nessa nova estratégia da pré-campanha, a jornalista Beto Almeida chamou a atenção a estratégia adotada pela equipe de marketing do PDT de tentar mudar a imagem de Ciro Gomes, ao mesmo tempo de aproveitar para apresentá-lo como um rebelde nessas novas peças da pré-campanha eleitoral. Ciro aparece hoje em 4º lugar nas pesquisas de intenção de votos, tenta se viabilizar como candidato de terceira via e tem pela frente muitos desafios na construção de alianças com outros partidos. Luciano, uma coisa é certa, o lançamento tinha sido adiado dessa pré-campanha, pré-eleição do Ciro, né, da candidatura dele, e aí houve pressão, claro, para que essa movimentação desse evento em Brasília amanhã, que também marca, né, as homenagens à Brizola, lógico, confirmasse a pré-candidatura de Ciro Gomes. Ora, se ele já vinha sofrendo e vem sofrendo pressão, Leandro, por parte da própria bancada aliada, eu acho que é mais do que legítimo, era mais do que esperado que o PDT fizesse sim esse lançamento oficial dessa pré-campanha de Ciro Gomes, para inclusive colocá-lo dentro de um debate mais legitimado pela própria sigla partidária. Eu acho que esse é o maior trunfo, esse é o melhor, vamos dizer assim, a melhor iniciativa que poderia ter no atual momento para essa campanha de Ciro Gomes. A mudança de estratégia, a mudança de marketing, o fato de que o Ciro se coloca aí dentro desse lema, né, um rebelde que busca aí a esperança, inclusive muita gente ontem nas redes sociais comparando, por exemplo, com o lema de um livro, inclusive foi utilizado lá atrás por Barack Obama dos Estados Unidos. Rapaz, tudo isso daí precisa, lógico, ser dito que é função do marketing de campanha, do marketing eleitoral. O Ciro Gomes está buscando encontrar um nicho do eleitorado dele. E agora ele está mirando o quê? Um eleitor jovem, um eleitor que é rebelde com tantas causas com as quais ele não concorda na forma de tocar a política. E vamos combinar, Ciro Gomes tem sim um pouco dessa forma de agir. Ele tem um sessentão, mas continua de fato sendo um rebelde. E diz o seguinte, o slogan da campanha de Ciro Gomes: Ciro, a rebeldia da esperança. Diz o comunicado divulgado pelo presidenciável nas redes sociais. E ainda mais, abre aspas, a ansiedade é tanta que decidi antecipar esta logomarca para vocês. Esta frase é mais que um slogan, é o lema da minha vida. Aí ele diz: há mais surpresas nessa sexta-feira. Ciro Gomes publicou essa mensagem nas redes sociais, como disse o jornalista Beto Almeida, nesse perfil que retrata o histórico de Ciro Gomes, sempre em tom explosivo e muitas vezes falando a verdade, e agora nessa nova fase entra com a expectativa de tentar atrair esses eleitores mais jovens. Pois não, Beto? O slogan do Ciro é exatamente esse, a rebeldia da esperança, né? E o do Obama, num livro que ele lançou, é a audácia da esperança. No fundo dá no mesmo aí. Tem também mais informações, o Carlos Alberto volta com as informações na área eleitoral, porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma sinalização de que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai mesmo fazer parte da chapa a ser lançada pelo PT ao Palácio do Planalto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu nessa quarta-feira a mais forte sinalização de que quer o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em sua chapa como candidato a vice-presidente nas eleições de 2022. Lula disse em declarações publicadas pelo jornal o Globo que não teria nenhum problema em compor uma chapa com o ex-tucano. Alckmin tem convite de vários partidos, mas nas articulações para uma aliança com o PT pode desembarcar no PSB. Disse o líder petista, abre aspas,
Não terei nenhum problema em fazer chapa com Alckmin para ganhar as eleições e governar esse país. Só não posso dizer ainda porque falta definir qual partido ele vai. Se o partido vai fazer aliança com o PT, fecha aspas, disse o ex-presidente Lula, que no início da entrevista afirmou ainda não ter definido a própria candidatura. Questionado sobre a viabilidade de aliança com Alckmin, Lula disse que nunca teve problemas na relação com ele, Alckmin, nem com o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, quando governaram São Paulo. Em outra declaração, o presidenciável petista afirmou que tem divergências com o ex-tucano. Ambos têm visões de mundo diferentes e, por essa razão, estão em partidos diferentes. Mas foi taxativo. Mas isso não impede a possibilidade de que as divergências sejam colocadas em um canto e as convergências de outras para poder governar. As articulações para a formação da chapa Lula e Alckmin geram reações em setores do PT e de partidos de esquerda. A manifestação do ex-presidente Lula, ao reafirmar o interesse nos entendimentos com o ex-governador de São Paulo, representa um recado para muitos petistas e para os brasileiros, dizendo assim que estará acima das divergências internas. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Eu retomo aqui o meu bate-papo político com o jornalista Beto Almeida para falar ainda sobre essa participação do Carlos Alberto, trazendo as informações em relação às articulações aí para a composição de uma chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está fora do PSDB. Alckmin deixou o PSDB e pode se filiar ao PSB ou ao PSD. E o ex-presidente Lula viu no ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, um importante sustentáculo para uma formação de uma nova chapa nas eleições de 2022. Lembrar, Beto Almeida, que na primeira eleição vitoriosa, Lula teve como candidato a vice-presidente o líder empresarial de Minas Gerais, José Alencar, que era do MDB, teve uma passagem pelo PL e nessa composição, nas articulações que antecederam a aliança, naquele momento, a militância do PT também fez restrições ao José Alencar, que era um empresário. O Lula se manteve firme na defesa de Alencar e governou 2 mandatos com o então líder empresarial de Minas Gerais. E agora, nessa nova fase, o ex-presidente Lula busca mais uma vez alguém com perfil de centro, de direita ou de centro-direita para compor a chapa. E do mesmo jeito que aconteceu nos anos, na primeira eleição do então candidato do PT à presidência da República, Lula volta a ouvir também barulho entre os militantes se opondo a esse entendimento com o ex-tucano Geraldo Alckmin. É aí, Luziano, que entra exatamente a experiência, o olhar crítico e visionário que a gente tem que admitir que o ex-presidente Lula tem. Ele vê o que a militância não vê. Ele enxerga longe o que a própria militância petista não alcança ali, a circunferência do umbigo da própria militância. Ou seja, o ex-presidente Lula deu um tiro, Luziano, certeiro quando ele conversou e trouxe para perto dele o Geraldo Alckmin depois de se desfiliar do PSDB com mais de 3 décadas, vamos dizer assim, de filiados ao partido. E ele, o Alckmin, funciona, tem esse mesmo papel que você colocou, que lá atrás o José Alencar teve para ser uma espécie assim de fiador dessa proposta de retomada do PT na chegada ao poder. Infelizmente, para a militância petista, que olha os números, vê a projeção do candidato nas pesquisas até o momento e acha que parece que já está no salto alto, que talvez não precise de ter o Alckmin ao lado do Lula. Só que Lula vê longe, por isso que eu digo, o lulismo é muito maior do que o petismo. E ele sabe exatamente a importância de ter Alckmin do lado dele. Sem contar, Luzenor de Oliveira, que parece... Olha, tem um abaixo-assinado que são dos petistas, alguns petistas, não todos, claro, de São Paulo, que querem espalhar isso para outros estados. Mas olha, a saída do Alckmin, por exemplo, da disputa pelo governo do estado lá em São Paulo, vai inclusive auxiliar e dar força para uma possível campanha de Haddad ao governo de São Paulo pelo PT.
Você fala sobre essas declarações do ex-presidente Lula em relação ao ex-governador Geraldo Alckmin como recado para os militantes do PT. Claro que é um recado para dizer o seguinte: vamos ser racionais, ter moderação, Pragmáticos. para ganhar a eleição e para governar, porque os exemplos do passado nos levam à reflexão de que o radicalismo pode empurrar qualquer um ladeira abaixo. E além disso, Beto, além desse recado interno para a militância se acalmar, mesmo porque não é no geral que essa militância se opõe ao ex-governador Geraldo Alckmin. Tem um segmento aí da esquerda que é puxado pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que deu uma sinalização de apoio a essa composição entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin. Se você trouxer para o estado do Ceará... Eu quero acrescentar, antes de você chegar ao Ceará, Beto Almeida, que esse recado também é externo. O ex-presidente Lula está dizendo com essas palavras para o mercado financeiro, para o centro-direita, para a direita, para os mais conservadores da política, que ele tem a autoridade de administrar os conflitos internos no PT e que o bom senso deve prevalecer em nome dos interesses maiores da nação. Ele mesmo disse que existem as divergências do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político e partidário com o ex-governador Geraldo Alckmin, mas nas divergências se constrói a convergência. Olha, pois não, quando você diz aqui, qual é o reflexo de tudo isso aqui no Ceará? Não, eu comparo com esse movimento de reação recente que está ocorrendo entre algumas alas do PT aqui no estado do Ceará, por exemplo, a aproximação, vamos dizer assim, mais política do PT com a gestão do prefeito José Sarto. E também a reação, inclusive com um documento tirado aqui de uma dessas alas do PT, contrárias inclusive à filiação de 12 novos prefeitos ao Partido dos Trabalhadores, colocando o PT como a segunda maior força no comando de prefeituras do estado do Ceará. Imagine você que tem essa ala do partido aqui, Luciano, que está criticando essa aproximação, que diz que o partido está deixando de ouvir a militância, fazendo críticas, quer dizer, é o PT sendo PT. E vamos já entrando na reta final do bate-papo político com duas notícias. Uma muito boa para os cofres dos municípios e a outra, Beto Almeida, em relação às previsões que podem ser apresentadas hoje pela FUNSEMI. Quero que você comece pelas informações sobre a quadra invernosa no Ceará. Essa previsão, Luciano, ela vai ser dada hoje numa coletiva lá da Fundação Cearense, né, de Meteorologia e Recursos Hídricos, a nossa FUNSEMI. É logo mais, às 9 horas. Então ela vai fazer, Luciano, um prognóstico dessa chamada quadra chuvosa da gente, que é o forte ali os meses de fevereiro, março, né, e pegando também abril. Agora, já tem uma certeza, esse mês de janeiro, como pré-estação, já é uma das melhores dos últimos anos. A FUNSEMI diz o seguinte, que há uma perspectiva de uma quadra chuvosa muito acima da média, já constatada pelas essas primeiras precipitações que nós estamos registrando ainda neste mês de janeiro. Então, isso inclusive se coaduna até, Luciano, com os chamados profetas, né? Que é os profetas populares, que eles também fizeram uma previsão de uma quadra chuvosa. E olha, a FUNSEMI hoje é uma instituição muito técnica, científica, que se baseia com dados realmente de muitas análises sobre o sistema em todo ali a costa brasileira, do Nordeste, e ela tem acertado. A verdade é que a FUNSEMI nos últimos tempos tem acertado com muita coerência o resultado da quadra chuvosa. Quando no ano passado ela disse que nós iríamos ter uma quadra chuvosa abaixo da média, não deu outra, Luciano. Foi exatamente isso que aconteceu. Então é bom a gente ficar atento para a divulgação dessa quadra chuvosa. Não é só para a gente ficar torcendo e vamos ter chuva, não. É porque isso tem impacto na nossa economia, Luciano. Isso tem impacto em vários setores. O Ceará hoje não é só um estado que espera chuva para plantar, não. Você fala que não espera chuva para plantar, mas a Secretaria do Desenvolvimento Agrário já está distribuindo sementes para os agricultores do interior do estado. Quem tem a informação é o repórter Marcos Vinícius. A Secretaria Estadual do Desenvolvimento Agrário, a DAS, intensifica as ações para aproveitar as primeiras chuvas e operacionalizar a distribuição de sementes do projeto Hora de Plantar.
Agricultores de diferentes municípios buscam também informações sobre as sementes. De acordo com a SDA, o projeto, em sua 35ª edição, disponibiliza em 2022 2.700 toneladas de sementes para mais de 150 mil agricultores em 182 municípios do estado. A região do Cariri, primeira a registrar chuvas no estado, já está com todo o estoque de sementes sendo entregue aos agricultores. A ação da Secretaria do Desenvolvimento Agrário ocorre com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Ematerce. Em até 2 semanas, estão previstas distribuições nas regiões Centro-Sul, Inhamuns e Crateús. As demais regiões aguardam o fornecimento das sementes, mas a estimativa é que até 15 de fevereiro todos os municípios estejam com suas sementes distribuídas. Segundo a secretária de Desenvolvimento Agrário, Ana Tereza, com a boa quadra invernosa, a expectativa é que o estado do Ceará tenha neste ano uma super safra com as sementes distribuídas pelo projeto Hora de Plantar. Com informações da Rádio Agora FM 107.5 para o Jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. Beto Almeida, boa essa notícia da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, mostrando aí a organização nessa política de distribuição de sementes para os agricultores. Como disse o Marcos Vinícius, são pelo menos 157 mil agricultores a serem contemplados com essas sementes. E agora, para finalizar, uma boa notícia também no âmbito dos municípios em todo o Brasil, Beto Almeida. Caem hoje nas contas das 5.568 cidades brasileiras 1 bilhão e 700 milhões de reais. E aqui, para 184 cidades, qual é o volume de dinheiro da segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios, FPM? Então, Luzinor, para as nossas 184 prefeituras, cai hoje, nessa segunda parcela do mês de janeiro, 85.153.375 reais e 73 centavos. É dinheiro, Luzinor, e mostra claramente que há um aumento nesse segundo decênio do FPM em relação ao mesmo período do ano passado. Lógico, aí também tem que ver que já está incluído, Luzinor, a questão do Fundeb. Agora, né, e do PASEP. Aí quando PASEP. vem esse dinheiro líquido, né, dos 85 milhões de reais, ficam 67 milhões de reais como segunda parcela dos recursos. Agora, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, costuma dizer uma coisa que diz, olha, isso é bom, mas é bom também ficar atento para o seguinte, é uma questão do repasse que é muito variável, então os prefeitos precisam ficar atentos para a questão da gestão, de como gerir esses recursos, para que mais adiante não possam enfrentar dificuldades. Beto, você nos chamou a atenção entre as manchetes do bate-papo político sobre as críticas ou as notícias mentirosas que surgiram aí, tendo como alvo o governador Camilo Santana. O Ceará agora registrou no final da tarde dessa quarta-feira uma nota expedida pelo governador Camilo Santana, após uma onda de boatos que circularam em redes sociais de que estaria internado por infecção pela Covid-19, o governador Camilo Santana divulgou nota para classificar como fake news a informação sobre o seu estado de saúde. Ele definiu como grande mentira a informação de que estaria internado escondendo a doença. Camilo revelou que 2 dos seus filhos contraíram a Covid-19, sendo que o mais novo precisou ser internado. O governador Camilo Santana disse ainda que após os contatos com seus filhos, decidiu realizar testes para a Covid e os resultados, segundo afirma na nota, deram negativo. Ele lamentou as informações por ele mesmo definidas como mentirosas. Aí diz o governador Camilo Santana, abre aspas, não bastasse toda a angústia passada com os filhos, ainda nos deparamos com esse tipo de comportamento desumano de algumas pessoas. Luziano, a situação para mim que tira é o seguinte, contra a maldade, contra as informações falsas, o resultado que precisa ser dado, a resposta que precisa ser dada, é isso, é a clareza, é a informação com transparência. E o governador precisou vir a público e fez isso de forma transparente, lamentando a maldade realmente de pessoas que às vezes saem, esquecem da questão humanitária, da questão do pai, da questão do homem público, para simplesmente, Luziano, ignorar tudo isso e jogar no panelão comum da disputa por poder, por espaço político. Acho que dá para separar um pouco isso. Então, isso, para mim, essa é apenas vamos dizer assim, um preâmbulo, um ato
do que pode vir a ser as eleições neste ano aqui em todo o país. É isso, as fake news estão aí. Agora, cabe também a cada um, inclusive dos homens públicos, tratar com muita transparência para que isso não prospere. Porque contra uma informação falsa, contra uma fake news, é a verdade, Luciano. E é o que é não, a verdade. E é o que não faltam, Beto Almeida, são as informações mentirosas disseminadas pelas redes sociais para atingir alguém, quem esteja na política, na vida pública, seja o governador Camilo Santana, o presidente Bolsonaro, qualquer um outro aí que esteja aí, seja um deputado estadual, um deputado federal. O Beto Almeida tem razão, tem que dar a informação com transparência e nada de mentira. Eu vou usar um termo da expressão do governador Camilo Santana quando diz o seguinte: é desumano que algumas pessoas tenham a iniciativa de jogar uma mentira para achincalhar, para atacar e para ferir quem já está no dia a dia sofrendo com as consequências dessa pandemia, com as consequências dessa doença que já tirou a vida de mais de 620 mil pessoas. Mas o cidadão sabe, Zenor, que contra as fake news, as informações falsas, só tem uma saída: a boa informação. E boa informação a gente só encontra no bom jornalismo. E está aqui a boa informação e a procura sempre pela verdade.